Agora que o Simo simplesmente humilhou o Loki em combate, o capítulo de hoje vai trazer muitas coisas novas, incluindo uma coisinha ou outra do Thor, mas muitas e muitas coisas de desenvolvimento do Odin e também da Brunilda. O bagulho tá simplesmente insano, gurizada. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo do capítulo 106 de Shumatsu no Valkyrie completinho e traduzido pra nós. A equipe de tradução simplesmente madrugou e lançou essa belezinha pra nós bem mais cedo do que o esperado, e isso foi simplesmente incrível. Até porque esse capítulo tá muito interessante. E esse mês tivemos algo que antes era bem raro, mas agora tá acontecendo até que bem frequente, que é mês de capítulo duplo. Só que em questão de vídeo aqui eles vão sair como vídeos separados. E eu vou fazer isso justamente para que não fique um vídeo extremamente gigante e também para que a gente consiga aproveitar muito mais cada capítulo individualmente. O capítulo 106 é um capítulo até que normal em questão de tamanho, tendo um total de apenas 30 páginas, o que é muito compreensível por causa do capítulo duplo. Afinal, o capítulo 107 também não é muito grande também não. Inclusive é mais pequena do que o normal, mas isso eu falo no próximo vídeo. O capítulo 106 vai contar a continuação da resolução do final da luta do Simo contra o Loki, mostrando o que aconteceu com o Simo depois da batalha e também mostrando as reações tanto dos deuses, principalmente do Thor, do Ares também e de outros deuses principais que estavam assistindo, quanto também dos humanos e também as reações das Valquírias, obviamente principalmente da Brunilda, e um tempero especial no fim do capítulo do Odin também. Mas enfim, gurizada, já aproveita agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo de Shumatsu no Valkyrie e também dos seus spin-offs. E também, claro, compartilhe esse vídeo para que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 106 se chama Amor Puro e começa diretamente de onde acabou o capítulo passado. E também de onde acabou a luta do Simo contra o Loki, com o Simo despencando de cansaço no chão de olhos fechados e também pelos ferimentos, já que ele agora tá sem 4 dos órgãos em seu corpo. No capítulo passado havia ficado uma dúvida para muita gente sobre se o Simo teria realmente morrido também no final da luta junto do Loki por causa dos ferimentos. E nesse capítulo essa dúvida vai ser respondida. Agora de volta na arena clássica, onde tá todo mundo assistindo a luta, na parte de cima, no telão da transmissão da luta, aparece gigantesco a frase revelando que o Simo é o grande vencedor da 11ª rodada do Ragnarok. E os primeiros que reagem a isso são obviamente todos os humanos da arena e principalmente os soldados finlandeses, que comemoram que o grande amigo deles, o Simuna, ganhou a luta. Inclusive, uma coisa legal é os soldados soviéticos que o Simo matou também estarem na torcida torcendo pelo Simo. Um dos soldados soviéticos diz até que esse bastardo do Morte Branca realmente foi capaz de matar um deus, mas ele fala isso não xingando ele, mas em um tom de brincadeira e de alegria. Afinal, eles eram inimigos apenas durante a guerra, e agora eles estão todos juntos por um mesmo objetivo, que é a salvação da humanidade. Os outros humanos também celebram o Simo dizendo que ele é incrível, dizendo que o verdadeiro franco atirador mais forte da humanidade é realmente incrível. Só que agora o Simo aparece pra eles no telão da arena, mostrando aquele Simo caído que a gente viu antes e que alguns ficaram em dúvida se estava vivo ou morto. E os humanos que estavam assistindo também têm essa mesma dúvida. Eles olham pra tela vendo o Simo caído e ficam totalmente chocados, pensando na possibilidade do Simo também ter morrido. Eles falam preocupados o nome do Simo, ou melhor, o apelido Simuna que eles deram a ele durante a guerra. Mas inesperadamente, Kili chega na arena correndo. Kili, pra quem não sabe, é o famoso cachorro do Simo. E ele chega com um olhar triste, claramente preocupado com a saúde do seu dono. Mas quando ele chega lá, ele apenas vê o seu dono caído no chão à beira da morte. Mas Kili de repente faz uma reação inesperada, uma reação feliz e toda empolgada, e em seguida começa a lamber o rosto do Simo no chão todo alegre. Isso era um sinal claro de que o Simo na verdade estava vivo, e até que bem pro seu estado atual. Ele começa a latir várias vezes como se estivesse querendo brincar com o Simo, e o Simo em resposta disso finalmente desperta e abre os seus olhos. E junto disso os humanos da plateia também voltam com o seu sorriso, alguns limpando suas lágrimas de preocupação com o Simo, e eles dizem aliviados que então no fim tava tudo bem com o Simo. O Simo na arena diz pro seu cachorro um sincero obrigado, enquanto faz um carinho na sua cabeça. Sério, muito bonitinha essa cena, viu? Na moral, o Simo cumprir a promessa dele pro seu cachorro foi uma das melhores coisas da vitória do Simo, até deu um calorzinho no coração. E agora no telão mostra várias pessoas chegando na arena da 11ª rodada, mais precisamente no local onde o Simo tá caído do chão. Essas pessoas são o que parece um grupo médico de resgate dos lutadores, até porque eles estão usando aquelas máscaras típicas que médicos usaram na Europa antigamente, e talvez eles estejam usando essas roupas por causa do frio, sei lá. Mas o que é realmente estranho nessa cena não é nem as roupas deles, mas sim esse galão gigantesco que tá encarando o Simo, fora que ele também tá usando essas máscaras de médico por algum motivo. Eu primeiramente pensei que eles iam botar a maca do Simo nas costas dessa galinha e levar ele assim mesmo, né, voando ou andando, sei lá. Mas depois eu fiquei me perguntando se na logística divina é realmente mais fácil levar uma galinha gigante pra arena do que, sei lá, levar 2 anjos e trazer a
maca voando, alguma coisa assim. Certeza que o Zeus tá desviando alguma verba aí de transporte muito absurda. E em seguida a gente vê que todos os deuses estão tristes e putos da vida pela morte do Loki. Inclusive o Forseti, que também é um deus nórdico. Ele ficou muito chocado com isso, ficando travado enquanto realizava que um deus nórdico realmente morreu. Mas o único deus que não demonstra tristeza é o próprio Ares, que fica gargalhando horrores. Em seguida ele diz que de jeito nenhum esse seria o final da luta. Afinal, a luta do Loki não poderia acabar assim de jeito nenhum. E diz que claramente aquele que morreu era só mais um dos clones do Loki. Em seguida ele vira o olhar pro Zeus e pro Hermes, buscando alguma espécie de confirmação de que era realmente isso que tinha acontecido na luta. Mas quando Ares olha pro rosto do Hermes e pro Zeus, os dois estão claramente sérios e calados, com Hermes inclusive de cabeça baixa. Ares fica um pouco preocupado vendo os rostos deles e começa a falar que ele tá dizendo isso porque o Loki é um mentiroso muito astuto, e tudo o que ele sabe fazer, consequentemente também sendo aquilo que ele é extremamente bom, é empregar peças e enganar os outros. E ele questiona Hermes e Zeus sobre eles estarem realmente aceitando que o Loki morreu assim tão facilmente, sem mais nem menos. E Ares diz que é isso, que ele finalmente percebeu a situação. Ele diz que claramente o Loki tá se escondendo em algum lugar e rindo dele enlouquecidamente, falando que isso é tão a cara dele. Ares vira pra trás e começa a chamar pelo Loki, dizendo pra ele sair de onde ele tá escondido, pra ele parar com isso e se revelar pra ele porque ele já percebeu o seu truque. Mas Ares finalmente para e começa a mudar o seu tom. Ele vira pro Hermes e o agarra pelo colarinho, levantando ele pra cima e perguntando pro Hermes onde diabos o Loki foi e cadê ele agora. Mas Hermes responde o Ares chamando ele de querido irmão, uma frase que ele diz em forma de consolação pro Ares, de afeto, já que até hoje nunca houve essa interação mais afetiva entre os dois, já que são irmãos. Ares continua falando sobre o Loki, dizendo que o Loki na verdade nunca foi amigo dele, mas enquanto ele tenta continuar, ele falha um pouco na voz, como se ele estivesse finalmente realizando a situação e junto disso ficando cada vez mais triste. E finalmente, depois de perceber que realmente o Loki perdeu e tá morto, e que a sua morte dessa vez não foi mais uma das suas ilusões ou enganações que ele sempre fazia e que era a sua especialidade, é que finalmente o Ares quebra e cai em um choro profundo. Ares diz que então se o Loki realmente partiu, ele vai ficar ainda mais solitário, depois de perder antes o Hércules e agora o Loki, e por fim gritando enquanto chama o Loki de idiota. Um momento bem triste mesmo, né? Não que eu esteja triste pelo Loki, eu tô sentido pela tristeza do Ares mesmo, que parece até agora que é o deus mais emotivo e afetivo com os outros deuses. A cena mostra agora outros personagens e também suas reações a respeito da derrota do Loki e da vitória do Simo. Mostra primeiro a Afrodite, que reage ficando bem quieta, provavelmente abalada ou zangada com mais um deus sendo morto pelos humanos, e um deus tão presente do lado dos deuses como Loki. E em seguida mostra o Shiva indo embora daquele local onde ele estava assistindo a luta, fazendo um gesto e dizendo que ele nunca imaginou que o Loki poderia deixar ele tão irritado assim como ele tá agora, também sentido pela morte do Loki. Já em seguida mostra o deus Apolo ainda na maca do hospital se recuperando da luta com Leônidas. Ao lado dele está a cobra Piton fazendo companhia pra ele também, e reagindo ao final da luta, o Apolo diz apenas a palavra beautiful, dizendo que a morte do Loki foi muito bela também. Inclusive, pra quem fala que a luta do Apolo foi unilateral pro lado do Apolo, ele tá até que bem acabado, não é mesmo? E por fim aparece o nosso querido comentador Jack, que segue sempre vendo as lutas com a sua Valkyria do lado. Ele reage ao final da luta dizendo desacreditado que ele realmente derrotou o Sr. Loki, totalmente impressionado com o resultado junto da sua Valkyria, que também tá impressionada. Jack fala a palavra The Greatest, dizendo que o final que essa luta teve foi maravilhoso para as noções de arte do Jack. Ele fala que aquela mistura de humanidade e divindade se tornou a forma mais elevada da arte, o ápice da arte, que nem ele disse no capítulo passado. Ele continua dizendo que foi uma batalha verdadeiramente digna de elogios, e dando essa deixa, a Valkyria do Jack começa a falar sobre o final da luta também. Afinal, ela também ficou bastante impressionada. Ela fala que quando o Sr. Loki foi atingido mesmo através do seu escudo, ela diz que realmente pensou que a rodada tinha acabado ali naquele instante, dizendo que ela caiu na ilusão do Loki, e diz que então ela se surpreendeu que a luta continuou com mais reviravoltas repetidamente, e se questiona sobre como o Simo conseguiu se manter tão calmo naquela situação e mirar de forma certeira no corpo verdadeiro do Loki. E Jack responde que ele ousa dizer que o Simo conseguiu isso por causa da chamada dor no coração. A Valkyria olha pra ele confusa e pergunta o que exatamente seria essa dor no coração que ele comentou agora. E Jack explica que durante a batalha inteira, as emoções do Simo Hayek quase nunca mudaram, e diz que isso aconteceu apenas 2 vezes durante toda a luta, e que nessas 2 ocasiões o Simo ficou realmente perturbado. A primeira dessas ocasiões foi quando ele atirou no Hércules a queima-roupa, que era o corpo em que o verdadeiro Loki estava escondido dentro daquele momento, e a segunda ocasião foi no final da luta, quando ele finalmente abateu de vez o deus Loki. É bem interessante perceber que apenas o Jack soube que o Simo se sentia mal quando ele matava alguém graças ao seu poder de ver as emoções, e isso era uma coisa que nem mesmo os próprios colegas de batalhão do Simo sabiam,
morreriam. E eu fico realmente feliz que esse detalhe do Simo não passou despercebido totalmente até o final da luta. Feliz que alguém, nem que seja o Jack, tenha percebido isso. E Jack continua dizendo que parecia que de alguma forma, quando o Simo tirava uma vida, ele sentia uma dor terrível por dentro. E essa dor o Jack nomeou de dor no coração, por ser literalmente no coração. Mas ele diz que, em outras palavras, sempre que ele atirava em uma cópia do Loki, ele não sentia essa dor dentro dele. E ele completa dizendo que, portanto, ele era extremamente capaz de saber se o que ele atirava era o Loki verdadeiro ou um mero clone do Loki. A Valkyria ouve tudo isso e pergunta sobre o que seria então aquele passarinho no final da luta. Ela questiona que ele mirou no pássaro ao mesmo tempo em que o Lord Loki trocou de lugar com ele, dizendo que o Simo não teria como ter percebido isso tão rápido, praticamente ao mesmo tempo em que o Loki mudou de corpo. Jack responde a sua Valkyria dizendo que acredita que isso aconteceu por causa do profundo amor do Simo pelas florestas da Finlândia, e que por causa disso ele haveria percebido que algo estava errado naquela situação. Ele continua dizendo que quando o Simo observou os movimentos do pássaro que estava acima deles na luta, ele acabou emanando uma profunda cor diferente, uma cor de dúvida, e ele fala que ousa dizer que foi nesse exato momento em que ele percebeu que o pássaro era mais uma das cópias do Loki. A Valkyria se impressiona e diz que esse tal de Simo Häyhä é um lutador muito incrível, e Jack fala que isso é uma certeza sem nenhuma dúvida, e diz que ele é um homem que realmente merece o título de maior franco-atirador da história da humanidade. Mas depois deles terem essa conversa, a Valkyria chama o Jack, mudando um pouco o tom da conversa para algo mais emotivo, e ela pergunta pro Jack sobre qual era a cor do Loki na hora da morte dele. Ela explica que muito tempo atrás o Lord Loki e a sua irmã mais velha, no caso a Brunilda, eram bem amigos, e ela fala que todas as irmãs Valkyrias sabiam disso, sabiam da relação próxima que o Loki tinha com a Brunilda, e que a Brunilda também considerava o Loki bastante, e termina perguntando pro Jack o que o Loki estava sentindo no final da luta antes de ser morto. Jack ouve a Valkyria e dá um suspiro, lembrando pra poder dizer a ela, e depois de pensar um pouco, Jack fala que o Sr. Loki no final da luta, ele emanava uma cor muito bela, segundo as palavras do Jack. A Valkyria se impressiona e pergunta se ele tá falando sério, e Jack fala que sim, e que sem dúvidas a cor que o Loki emanava no final da luta era do mais puro e mais genuíno amor insano. O interessante dessa cena e dessa frase que o Jack fala é que dá pra falar que essa cor de amor insano que ele viu no Loki antes de morrer poderia ser a mesma cor que ele viu na própria mãe dele. Afinal, ela também tinha um amor super obsessivo. Até mostra no flashback do Loki que a mãe dele tinha esse amor obsessivo e emanava essa cor que ele achava muito bonita. E o Jack sempre achou que esse amor obsessivo e essa cor bonita que a mãe dele emanava era pra ele. Até que o Jack descobriu que na verdade era por outro cara que aparecia na história do Jack que a mãe dele gostava. Até esse foi um dos motivos pro Jack matar a mãe dele e ser quem ele é agora. Eu não sei se tiveram algum intuito parecido com isso ao colocarem essa cena pra fazer essa referência, mas eu achei bem interessante interpretar desse jeito, pelo menos. E olha, falando um pouco sobre toda essa cena final do Jack fazendo sua análise sobre o final da luta e sobre os movimentos finais do Simo, onde ele se sobressai até matar o Loki, eu ainda bato na tecla de que foi simples demais e meio sem nexo. Essa cena em si do Jack e da Valkyria dele falando do Simo, mas também principalmente falando do Loki, foi bem bonita. Mas a resolução que ele deu dizendo que o Simo conseguiu fazer tudo aquilo apenas porque tinha uma dor no coração, pareceu muito mais que o verdadeiro poder do Simo é um super problema cardíaco seletivo. Eu lembro até hoje que comentaram no meu vídeo sobre o final da luta do Simo contra o Loki, que eu tava sendo bruto demais com as minhas críticas e que eles não gostaram disso. Não gostaram das opiniões que eu dei porque eu tava sendo bruto demais e tudo mais. Mas poxa, como que eu não vou ser exigente depois de 10 lutas, com várias delas tendo resoluções extremamente bem feitas e equilibradas, pra chegar na 11ª luta, que também é a reta final da obra, e essa luta me apresentar resoluções extremamente rasas e simples dos dois lados, mesmo com dois lutadores que são extremamente astutos e estratégicos das suas próprias maneiras. Como que eu vou exigir pouco disso? Eu adorei a luta, eu adorei o Simo e adorei o Loki também. Eu sou contra todas as opiniões que falam que essa luta é uma das piores do mangá, uma das mais rasas, e uma das mais chatas, e uma das mais mal feitas. Eu sou contra isso, eu achei essa luta do caralho, e achei os dois personagens muito fodas também. Mas não precisa pensar muito pra notar que as coisas que aconteceram no clímax da luta foram muito rasas e medíocres, pô. E ainda vem gente dizer que eu sou bruto e injusto por cobrar bastante da luta, e cobrar bastante da obra também, e por dizer que as conclusões que os personagens tomaram no fim da luta foram ruins. Poxa, irmão, eu realmente entendo que cada um tem sua opinião, e eu apoio isso pra caralho. Eu não gosto quando as pessoas são só Maria vai com as outras e não conseguem construir uma opinião própria. Eu apoio que cada um pense do próprio jeito e cresça como indivíduo e tenha suas próprias opiniões, tá ligado? Eu apoio isso. Mas elevem suas expectativas, não exijam pouco. Ainda mais de uma obra do tamanho de Shumatsu, que tá toda hora em top 10 de vendas do Japão, tá ligado? Se valorizem, gurizada. Se essa luta tivesse mais 2 capítulos até o final dela, vocês iam ver a obra-prima que ia ser essa luta. Essa luta terminou rápido demais. Mas enfim, e agora a cena corta pra outro lugar. Um deus solitário que estava vendo a luta no seu próprio quarto. Vemos o Thor sentado na sua cadeira enquanto observava
o final da luta em uma grande tela. Ao seu lado se encontra também o Mjolnir selado. O Thor em si não fala quase nada, mas nota uma ondulação estranha no seu martelo, e isso faz com que ele finalmente falasse algo, que abrisse a boca, falando com o próprio martelo, dizendo que ele entende, perguntando enquanto agarra seu martelo se ele também estaria triste nesse momento por causa da morte do Loki, e fala isso enquanto dá um sorriso com olhos tristes. Então sim, apesar de tudo, tanto o Thor quanto o próprio martelo Mjolnir ficaram tristes com a morte do Loki, e apesar da cena do Thor ser bem breve e até que simples, eu achei uma cena bem necessária. Mas agora, novamente mostrando outro lugar, nós vemos a Brunilda e o Buda, os dois logo nos momentos seguintes da morte do Loki. O Buda é o primeiro que fala, dizendo pra Brunilda que essa luta foi muito incrível, mas a Brunilda segue sem falar nada, ficando quieta até demais com a situação. Buda continua tecendo comentários sobre o fim da luta, dizendo que o Loki demonstrou uma tenacidade gigante na luta, e diz também que vendo todo esse esforço do Loki durante a luta, ele teve um palpite de que o Loki não se esforçou desse jeito só porque ele queria ganhar sua luta no Ragnarok, dizendo isso diretamente pra Brunilda e perguntando se ela concordava com isso, claramente sabendo que havia alguma coisa a mais ali. Mas antes da Brunilda dizer qualquer coisa, ela se vira pra trás e começa a ir embora daquela varanda, pedindo desculpas pro Buda porque ela iria se retirar dali, mas o Buda olha pra ela e diz que ela é tão óbvia que dói na vista, dizendo que a Brunilda não consegue esconder nada, e termina dizendo que tanto a Brunilda quanto o próprio Loki são dois seres bem parecidos até demais, e isso parece mexer um pouco com a Brunilda de uma forma positiva ou negativa, não dá muito pra saber, mas o Buda termina dizendo que ultimamente geral tá ficando com a puberdade descontrolada, e a Brunilda se retira dali, seguindo diretamente pra aquela sala onde tem os hologramas dos mortos no Ragnarok, que tinha também o nome do sentimento que cada um dos mortos representava, e parece que agora mais mortos vão entrar na área de hologramas da Brunilda. A Brunilda segue um caminho reto, passando por todos os hologramas e chegando até o meio do que parece ser um cercado com um balcão. Ela pressiona um mecanismo que libera um pequeno holograma do Loki em uma pose cotidiana dele, mas a Brunilda fala algo surpreendente. Ela diz que agora ela entende o que o Loki fez com ela e com seu amado Sigg há muito tempo atrás. Ela fala como se estivesse conversando com o próprio Loki, dizendo que pela pessoa que ele amava, ele se tornou um bobo da corte, dizendo que por causa da sua felicidade, mais especialmente da sua dor, você nunca hesitou por um segundo sequer em fazer todas as coisas que fez. E ela diz que é exatamente como o Sr. Buda falou pra ela agora há pouco. O Loki e a Brunilda são totalmente iguais, e ela fala isso abrindo um pequeno sorriso leve no rosto. E ela termina dizendo que justamente por causa disso, que até que tudo tenha finalmente acabado e se resolvido, é que ela não vai pedir desculpas pro Loki. E no final ela pega aquele pequeno objeto com o holograma do Loki, segura ele com as duas mãos rente ao peito e começa a chorar bastante, se despedindo do seu amigo em uma despedida bem bonita. Não sei exatamente se perdoando o Loki, mas com certeza entendendo tudo que o Loki fez até hoje por amor. E agora mais uma vez a cena corta pra outro lugar, e dessa vez pro Tártaro, lá no Helheim. Lugar esse onde estão Nostradamus e Gol visitando a cela do Siegfried. A Gol pega o que parece ser um celular e vê que o vencedor da luta foi o Simo, mas ela reage a isso de uma forma meio triste. Ela diz que parece que a luta finalmente acabou e que o Sr. Loki foi derrotado, mas em seguida a Gol reage com uma empolgação abrupta, dizendo que com isso agora a humanidade tem 6 vitórias, e que agora com só mais uma vitória a humanidade estará completamente salva da extinção. Nostradamus ouve isso e diz pro Siegfried com um sorriso no rosto que parece que aquele que armou pra ele e deixou ele aqui preso agora está em Niflheim, lar dos mortos do Ragnarok, e pergunta pro Sigg como ele está se sentindo agora, perguntando se ele não estaria morrendo de alegria, mas o Sigg não parece alegre. Sigg na verdade começa a derramar lágrimas ao ouvir essas palavras, dizendo que naquela época, há muito tempo atrás, ele desprezava o Loki, mas que mesmo assim ele não desejaria o destino de Niflheim nem mesmo pro seu pior inimigo. E tanto a Gol quanto o Nostradamus se surpreendem com essa resposta, com o Nostra pedindo desculpas pelas palavras de antes, mas Sigg diz que muito além disso, agora ele está mais preocupado com a Brunilda, já que foi ela que tomou essa decisão de fazer isso com o Loki. Sigg em seguida pergunta dizendo que o Loki e a Brunilda antes eram bem amigos, e a Gol faz uma reação meio sentida com todas as palavras do Sigg. Parece que aqueles que mais sentiram a perda do Loki foram os nórdicos mesmo, tanto os deuses como também as valquírias e os heróis nórdicos, como o próprio Siegfried. Mas Nostra diz que além disso, as coisas iriam ficar bem interessantes entre eles agora. Mas sem entender bem, a Gon pergunta de quem exatamente o Nostra está se referindo, e o Nostradamus explica. Ele diz que com isso os deuses estão realmente à beira do abismo. Ele diz que bastava agora um passo em falso e tudo acabaria para eles. E diz que, em outras palavras, o grande plano do Sr. Odin está a um passo de ser um fracasso total. E termina dizendo que agora, para ser honesto, nem ele mesmo tem ideia sobre o que o Odin iria fazer agora com essa situação, disse o vidente. E ouvindo isso, a Gol fica bastante preocupada principalmente com a sua irmã mais velha, já que ela é a causa principal da falha do plano do Odin.
E por falar na Brunilda, a cena novamente corta pra ela saindo daquela sala em que ela estava. A cena mostra a Brunilda limpando as suas lágrimas, até que no mesmo corredor em que ela está, alguém dá um passo pra perto dela. E não contente com isso, essa mesma pessoa emana uma energia tão gigantesca e pesada que faz todo o corredor quase se despedaçar e também quase derruba a Valkyria no chão, parecendo aquelas ondas de pressão espiritual de Bleach, tá ligado? E essa pessoa que tá se aproximando e fazendo isso, ou melhor, esse deus é o deus supremo Odin. Odin se aproxima da Brunilda mais ainda e pergunta pra ela sobre qual seria o objetivo dela com isso. E notando a presença de Odin com essa pressão bruta e poderosa constante, a Brunilda se surpreende bastante. A Brunilda responde com um rosto feroz que seu objetivo, obviamente, é a salvação da humanidade. Mas Odin olha pra ela nos olhos e questiona se ela realmente achou que ele não perceberia. E em seguida ele pergunta qual era o verdadeiro objetivo dela por trás de instigar esse conflito todo do Ragnarok. E a Brunilda olha no rosto dele, respondendo ele e abrindo um grande sorriso, dizendo na cara do Odin que, obviamente, isso tudo era pra matar ele. E é com esse final extremamente foda, com os dois se encarando cara a cara, com o Odin extremamente puto e a Brunilda extremamente feroz, que o capítulo termina. Gurizada, eu simplesmente amei com todas as minhas forças esse capítulo. Simplesmente cinema essa parte final do Odin e da Brunilda. Como é possível o cara escrever um capítulo tão ruim de final de luta e o capítulo seguinte ser maravilhoso e não ser nem de luta? É um completo oposto. E sério, eu tô realmente adorando o caminho que a obra tá tomando, adorei as decisões de conflitos que a obra tá tomando também. Não só os conflitos dentro da arena, mas também os conflitos fora da arena. Tudo tá sendo muito bem construído e bem esquematizado e eu tô adorando demais tudo isso. Eu adorei também as reações à morte do Loki depois da luta. Achei que sim, o Memura encheu um pouco a bola desse final aí. Afinal, quase todos os personagens falaram que essa luta foi incrível e tal, não sei o que, mesmo a gente desgostando bastante desse final. Então sim, eu acho que ele mesmo percebeu que foi um final bem fraco e tentou mudar um pouco a situação. E como eu disse mais cedo, o capítulo 106 e o 107 vão ser separados em vídeos, mas do mesmo jeito que o vídeo do capítulo 106 está saindo hoje, o vídeo do capítulo 107 vai sair amanhã nesse mesmo horário, então marca no relógio pra não perder. O capítulo 107 vai ter revelações bem especiais e bem insanas, incluindo os lutadores da próxima rodada, e eu quero muito comentar eles com vocês no vídeo que vem. Ele vai ficar mais curto, mas vai valer a pena, então não perde. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui, eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele apoio magnífico nesse vídeo e também de comentarem o que acharam do vídeo e também o que acharam do capítulo em si, porque é bem importante. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão!